Aquiete-se e deixe a palavra despontar de dentro. Não vamos acreditar que as promessas das Escrituras são destinadas a seres humanos que vivem uma vida puramente humana materialista. Essas promessas divinas são destinadas a nós individualmente, na proporção em que fazemos nosso contato com Deus e recebemos essas promessas de dentro de nosso próprio ser. Se surgir em nossa mente, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 17. Essa é uma promessa divina e podemos confiar nela. É melhor do que uma nota do Banco da Inglaterra. Quando recebemos tal transmissão de dentro, ela nunca nos deixará ou nos abandonará, e sempre nos trará de volta ao trono de Deus. Uma vez que ouvimos em nosso ouvido, não temas, porque eu estou contigo, é tudo de que precisamos. Isso é uma garantia absoluta da graça de Deus, como foi com Davi. Alcançamos a graça de Deus quando ouvimos a voz mansa e delicada dentro de nós. Quer tenhamos ouvido isso como uma voz, sentido como um impulso, ou apenas alcançado como uma consciência, independe de como venha, nós alcançamos a graça de Deus. Então, podemos dizer com confiança: ó bem, Ele vai me conduzir além das águas tranquilas, mesmo que eu tenha que cruzar algumas águas agitadas para chegar lá. Ele me faz deitar em pastos verdes, mesmo que eu ande por alguns áridos antes de chegar lá. O ponto importante não é se temos ou não o que consideramos felicidade ou paz completa hoje. Via de regra, isso é apenas uma ideia obscena do que constitui felicidade ou paz. O que conta é se estamos ou não nos preparando pelo estudo, pela meditação, pela companhia dos que estão no caminho espiritual para ouvir aquela voz mansa e delicada para a experiência real do Cristo. Assim que conseguirmos, ficaremos livres de organizações, do apoio governamental e de todos os laços que a mente humana deseja colocar sobre si mesma. Uma vez que alcancemos esse contato com nosso ser interior, com nossa cristandade, não ficamos escravos de nenhum homem, de nenhuma organização e de nenhum governo, de nenhuma forma de economia. Somos então livres em Cristo e podemos dizer: Cristo vive minha vida. Não faz diferença se temos capitalismo ou comunismo. Não faz diferença se temos depressões ou booms. Não faz diferença se temos inundações ou secas. O Cristo vive minha vida. Com a iluminação, a preocupação começa a desaparecer. O segredo é fazer o contato com o infinito invisível. Mesmo depois de o termos alcançado, não devemos ficar muito perturbados se de vez em quando surgir uma sensação de medo ou desânimo. Após investigação, normalmente descobrimos que isso não veio através de nada que tenha a ver com a nossa demonstração pessoal, exceto na medida em que nossa demonstração pessoal é afetada por aqueles que nos rodeiam. Quando esses medos, dúvidas e hesitações vierem, provavelmente será por causa de algum amigo, parente, paciente, aluno ou alguém que não seja nós. E é com a demonstração de alguém que estamos mais preocupados do que com a nós. Ninguém jamais alcança a liderança espiritual se preocupando com sua própria demonstração. Ninguém jamais alcança a liderança espiritual enquanto faz alguma diferença para ele comer ou não comer, se dorme em um celeiro ou em uma casa, se fica acordado a noite toda ou o dia todo, ou se faz isso ou aquilo. Enquanto houver preocupação pessoal ou necessidade de demonstração pessoal, ninguém poderá alcançar a liderança espiritual. Todos aqueles que alcançam iluminação
é liderança espiritual e ainda tem preocupação, não a tem com seu próprio bem-estar. Seu destino particular não significa nada para eles. Eles não estão preocupados com sua saúde ou com seu bem-estar, mas sim com aqueles que chegam ao alcance de sua consciência ou os que os procuram em busca de orientação. O mistério da divindade. Ao estudarmos as Escrituras, lembremo-nos de que não há desgraça em chegar a esses momentos de medo ou dúvida, mas vamos superá-los rapidamente e voltar para a nossa meta. Interiormente, sabemos que não existe Deus e o homem. Existe apenas Deus manifestado e expresso como o meu e o seu ser individual. Só existe Deus aparecendo na terra. Grande é o Espírito da piedade. Deus se manifestou em carne. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Esse é o mistério da piedade. Deus manifestado em carne. Deus aparecendo como ser individual. Não há separação entre Deus e sua própria individualidade, formada individualmente, mas, porque podemos estabelecer um senso de separação, é por isso que estamos no caminho espiritual. Deus nos deu um corpo, e esse corpo é este corpo. Nunca estaremos separados deste corpo, porque este corpo é o produto de nossa própria consciência. Este corpo é nossa consciência manifestada, expressa. A única maneira que este sentido do corpo pode melhorar é para que nossa consciência da verdade melhore ou seja ampliada, até chegarmos ao ponto onde não há mais nossa consciência e consciência de Deus, mas onde a consciência de Deus se torna única e completamente nossa consciência. Então, é claro, o corpo mostrará o que o corpo do Mestre mostrou no momento da ascensão, puro ser espiritual. Até que nossa consciência seja despojada de todas as teorias e crenças humanas, nosso corpo continuará a mostrar algumas coisas boas e algumas coisas ruins. Este corpo melhora em aparência à medida que aumenta nosso discernimento espiritual. Neste caminho espiritual, estamos engajados no trabalho de morrer diariamente. Esse morrer diário consiste no afastamento das crenças humanas, materiais ou mortais, e na proporção em que elas desaparecem de nossa consciência, ela se torna muito mais clara como transparência da consciência de Deus. Portanto, nosso corpo, nosso trabalho e nossa casa assumirão uma aparência mais saudável, feliz e próspera. Evidências da consciência de Cristo. A consciência de Cristo, ou consciência de Deus, é alcançada na proporção em que entendemos o nada do que está aparecendo aqui como discórdias da existência humana. E é na obtenção dessa consciência que os trabalhos de cura ocorrem. Não apenas cura de nossos próprios assuntos, mas de todo o mundo que chega ao alcance de nossa consciência. Se entendêssemos que a consciência e o corpo são um, inseparáveis e indivisíveis, de forma que não poderia haver qualquer perigo, nem para a consciência nem para o corpo, e que todo o erro apresentado à nossa visão, audição, paladar, tato e olfato é apenas o resultado da crença humana universal, e não é realmente uma entidade física, mas uma imagem mental no pensamento. Não teríamos medo de nada disso, e nessa falta de medo estaria nosso grau de consciência espiritual. Essa seria a superação. Quantas evidências de ódio, medo ou amor ao mal encontramos na vida de Jesus Cristo? Era a ausência de qualquer ódio ou amor ao mal que era seu estado de consciência. E é isso que constitui a consciência do Cristo. Em nossa experiência individual,
alcançamos a consciência de Cristo gradativamente. Nós a alcançamos em certa medida, não necessariamente totalmente, mas ao menos sabemos que, como não odiamos mais o erro, não o tememos, combatemos ou amamos, nesse grau alcançamos a consciência de Cristo. E essa consciência é aquela que dissipa o pecado, a doença, a morte, a falta e a limitação para aqueles que se trazem à atividade de nossa consciência. Jamais podemos abençoar este mundo. Nunca abençoamos ninguém ou qualquer grupo, enquanto odiarmos, temermos ou amarmos os mesmos males que o mundo odeia, teme ou ama. Nosso único grau de ajuda é na proporção em que desistimos de nosso ódio e medo deste mundo e evitamos as batalhas deste mundo. Revelamos nossa consciência de Cristo na medida em que podemos nos sentar com as multidões e permitir que elas venham a nós, chamadas por aquela luz que somos, atraídas pela nossa falta de medo, ódio e amor ao erro. Provamos o grau de nossa cristandade na medida em que podemos ver através do pecado, ódio e medo do mundo, sem deixar que eles nos afetem. Recebendo a palavra. Há um tremendo poder na consciência de qualquer indivíduo que atinge essa união interior, de modo a receber essas transmissões de promessas espirituais. E ao nos aproximarmos daqueles que alcançaram alguma medida disso, participamos de uma certa medida de sua graça. Eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. João capítulo 12, versículo 32. Até esse mesmo nível de consciência. Nós nos beneficiamos da graça realizada um do outro. Qualquer que seja o grau de graça que você e eu alcançamos, compartilhamos um com o outro e o encontramos multiplicado entre nós. Pois, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, nesta mesma consciência, esse poder é sentido em um grau ainda maior. É por isso que devemos estar vigilantes para manter fora de nossa consciência os amores e ódios do mundo, seus medos e dúvidas, para que, à medida que nos unimos, este influxo do Espírito se encontre multiplicado na Terra. Então, não apenas somos individual e coletivamente uma bênção para todos ao nosso redor, mas para todos aqueles lugares distantes que, de uma forma ou de outra, foram levados a estender a mão e tocar nossa consciência. Nunca pense nem por um momento que essas pessoas encontram nossa consciência por qualquer meio humano. Elas são espiritualmente dirigidas de dentro e estendem-se de todas as partes do mundo, assim como estendemos a mão para todos aqueles que têm iluminação e nos vemos reunidos um com Deus. Apenas a simples leitura da Bíblia e o conhecimento e a afirmação das verdades apresentadas nas Escrituras não são muito eficazes, não porque não sejam verdade, mas porque são verdades conhecidas apenas com a mente, sem surgirem de um contato interno. As declarações das verdades das Escrituras, feitas com a mente, servem como lembretes da verdade do ser, a fim de que possamos finalmente ser conduzidos de volta ao próprio contato verdadeiro. Mas elas são ineficazes se param no nível intelectual e não são levadas em consideração até que nos tragam de volta o contato interno, pelo qual realmente recebemos as transmissões divinas de dentro. É essa transmissão divina de dentro que é a palavra de Deus que vem com poder rápida, afiada, poderosa, guiando-nos até o próprio Espírito. Então, é a palavra de Deus dentro de nós que nos é falada, dita dentro de nós, sentida dentro de nós.
alcançada dentro de nós, aquele impulso divino reconhecido e percebido que é o poder do mundo. O curador do mundo é o Cristo percebido e realizado. O presente dos presentes de Deus. A harmonia espiritual é um presente de Deus. Como devemos aceitar um presente de Deus, a não ser na quietude interior em que recebemos a transmissão divina? Não é algo que possamos criar, não é algo que qualquer pessoa possa criar para nós. É um presente espiritual de Deus para nós, por meio da palavra de Deus que recebemos no silêncio, na comunhão, na oração, em uma união consciente com nossa fonte, por meio de nosso mediador, que é a nossa individualidade espiritual, nossa parte divina. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. João capítulo 4, versículo 4. Existe alguém dentro de mim além do meu eu? Existe um eu e outra pessoa em mim? Claro que não. Eu e meu ser, sozinho em Deus. Portanto, Ele que está em mim é esse mediador, esse Filho espiritual de Deus que foi plantado em mim desde o início dos tempos e em todos. Esta é a fonte pela qual ouvimos aquela palavra, recebemos aquela orientação, recebemos aquele dom de Deus, que é a harmonia espiritual que se manifesta como saúde, abundância, relacionamentos humanos felizes e paz na terra. Eu estou contigo, eu nunca te deixarei. Eu estava com você desde antes que Abraão existisse. Eu estarei com você até o fim do mundo. Não pense na sua vida, pois eu, no meio de você, estou com você. Isso foi trovejado de dentro de nós e para nós ao longo dos séculos, e temos brincado aqui com bugigangas, incapazes de ouvir a voz mansa e delicada, mesmo quando ela troveja. A vida é um presente de Deus para nós, e podemos ter certeza de que Deus não tirará esse presente. Não temos vida, exceto aquela que recebemos pela graça de Deus. É um presente de Deus, é eternamente nosso, e nunca devemos temer perder essa vida. A abundância infinita é nossa, não precisamos merecê-la ou conquistá-la. É nossa, porque é um dom de Deus. Quando reconhecemos que as riquezas desta terra estão aqui para o benefício da humanidade como um presente de Deus, começamos a perceber o fluxo dessa abundância infinita. Nós a reprimimos procurando-a nos pais, irmãos ou irmãs, ou em outros parentes. Por fim, quando tudo isso se exaure, começamos a buscar em nossos filhos. Temos tantos lugares para buscar que evitamos olhar para o lugar certo dentro de nós mesmos, onde Deus estabeleceu seu reino em sua plenitude. Mas essa plenitude começa a fluir no momento em que afastamos nossa busca de alguma fonte humana e passamos a habitar no centro de nosso ser, habitando ali na certeza de que, assim como nossa vida é um dom de Deus, também é tudo o que é necessário para manter e sustentar aquela vida que é um presente de Deus. A palavra de Deus chega até nós de dentro de nós, pelo ouvido atento. Ouvindo a palavra falada pelo mediador, eu, no meio de ti, sou poderoso. Nunca te deixarei ou desampararei. Eu estarei contigo até o fim do mundo. Temos todo o direito de agir como se não dependêssemos de nenhuma pessoa em todo o mundo, como se cada momento fôssemos conscientemente um com Deus. E então
podemos receber o presente de Deus, voltando-nos para dentro deste centro onde ele nos é revelado por meio da palavra de Deus. Até agora, podemos ter vivido principalmente pelos modos e meios humanos, com apenas um pequeno recurso de Deus. Doravante, se permanecermos no caminho espiritual, viveremos principalmente por meio da palavra de Deus, que ouvimos em nossas meditações, e viveremos apenas incidentalmente no plano externo, por meio das coisas acrescentadas.